Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos para a nossa segunda aula sobre economia criativa e vamos abordar algo que já começamos na aula anterior, que foi uma aula de apresentação da disciplina e de contextualização, para que você se familiarize com algumas questões voltadas ao tema. A aula de hoje tem como tema principal as indústrias culturais e criativas. Então, esse conceito de indústria cultural surge em decorrência dessas transformações que a sociedade vivenciou e que desencadearam muitas reflexões na questão da cultura como um produto. Todo esse contexto deste fenômeno pertence justamente às mudanças no mundo do trabalho, que, consequentemente, geram mudanças e demandas por lazer e entretenimento. Então, lá no início desse conceito, ainda não estamos falando sobre economia criativa, estamos falando só sobre indústria cultural. Tudo isso surgiu devido às mudanças no mercado de trabalho, que proporcionaram uma demanda interessante para lazer e entretenimento e que, de certa forma, a sociedade nessas transformações também colocou como um produto. Então, além do consumo de produtos como alimentos, né, e outras questões aí da base da pirâmide, nós temos também outros consumos que são responsáveis, nesse momento deste conceito, por gerar receita, que é nada mais, nada menos do que o lazer e o entretenimento. E é por isso, presta bem atenção nisso, que a gente ainda vincula a economia criativa só à questão das artes, da música e essas outras questões, né? Quando a gente fala em economia criativa, vem mais isso assim à nossa mente. Não vem tanto outras questões como vamos abordar posteriormente. Mas também é interessante ressaltar que essa demanda por lazer e entretenimento vem acompanhada às inovações tecnológicas do século XIX, que facilitaram o acesso a essa demanda. Por exemplo, estamos falando de um período em que rádio e televisão eram os principais meios de propagação de lazer e entretenimento. Ainda nem falávamos em internet. Então, diante de todo esse contexto de mudanças, de demanda por lazer, por entretenimento e essas reflexões geradas nesse período, nós vamos resgatar um pouquinho as nossas aulas de sociologia ou ciências sociais e humanas e vamos conversar sobre a Escola de Frankfurt. Então, nós temos estes autores que conversamos anteriormente nessas disciplinas, pois tinham em comum uma linha teórica, uma linha de pensamento com foco em favorecer a emancipação e a crítica a essas formas de opressão existentes no período. Sim, eles até pensavam nessas reflexões a respeito, né, na escola de Frankfurt, que estas eram formas também de opressão, além de lazer e entretenimento. Porque, na verdade, através do lazer e do entretenimento, as pessoas compravam ideias, ou nem preciso de aspas, até literalmente, ideias que iam gerando outras necessidades de consumo. Através destas vivências da Escola de Frankfurt, os autores também destacaram um elemento essencial para essa discussão. A indústria cultural, ou vocês já devem ter ouvido falar, da cultura de massas. E é um ponto de contradição relacionado à teoria da cultura. Então, quando a gente fala de Marcuse, por exemplo, se você se recorda das nossas aulas de ciências sociais e humanas, o homem unidimensional coloca como conceito principal que, por meio dessa indústria cultural, da sua generalização, do modo como substitui os processos por algo que se transforma sistematicamente nesses principais meios de dominação, é que as pessoas vão comprando essas ideias e outras necessidades de consumo.
Então, quando a gente fala de cultura de massa, é justamente falando ali um português mais simples ou até mesmo mais direto, é colocar todo mundo mesmo no mesmo patamar, na mesma, como que eu posso dizer até aqui, né? Na mesma ideia de que tudo aquilo que está sendo oferecido é importante para todo mundo e que não existem diferenças e que tem que ser daquela forma. E isso, pessoal, vai gerando nas pessoas uma remodelagem, vamos dizer assim, dos seus valores, né? Então, se eu apreciava mais determinado entretenimento do que outro, ou determinada música, já que vamos conversar bastante sobre isso no decorrer da disciplina, do que outra, com a cultura de massa, isso deixa de ser relevante e eu coloco todo mundo dentro da mesma necessidade, colocando de forma como se só aquilo fosse justamente apreciado ou até mesmo colocado como verdade para a nossa sociedade, né? Nós podemos ver que cultura de massa nós vivenciamos até hoje e que, bom, vou deixar, não vou contar tudo agora não. Vamos para a próxima. Então, de acordo com outros autores, nós falamos que a cultura, vamos resgatar um pouquinho aí essa questão de cultura, não é um livro, um objeto, uma música, o que eu já venho falando para vocês desde o comecinho da nossa aula. Então, ela seria a própria mercadoria se fosse assim. Mas, na verdade, é essa relação de consumo que forma a cultura de massa, que forma a cultura em si. É modalidade socialmente determinada de relação entre os complexos significativos e a sociedade como um todo. Então, esses setores culturais, eles vão sendo cada vez mais palco, né, de novas referências, de atividades que interagem entre si através da criatividade da cultura. Então, é esse o produto, são essas relações. Então, não é o livro em si, não é o objeto em si, não é uma música em si. Não é a música que está sendo vendida, mas é a ideia dela. Não é o livro que está sendo vendido, mas é o que ele traz de informação. E por aí afora. Então, voltando um pouquinho em autores que nós vimos lá nas nossas aulas de ciências sociais e humanas, a padronização presente nessa produção, que foi o que eu acabei de dizer, essa ideia presente nos livros, nas músicas, nos filmes, nos artigos culturais, tudo isso contribui para alimentar a ideia de que a felicidade pode ser conquistada por meio dos bens e serviços e através do consumo delas. Então, nós vivemos uma época, não hoje, mas nós vivemos há algum tempo, em que tudo isso começou e alguns valores foram sendo invertidos. Então, o ter passou a prevalecer no ser e por aí afora, né? Então, essa padronização, ela é muito sutil e ela vem mascarada de algumas músicas, filmes, livros que se tornam não eles em si, mas as suas ideias se tornam aparentemente personalizados, mas que geram essa pseudo-individuação. Nossa, essa música foi feita para mim. Né? Esse filme retrata o que eu estou vivenciando. Esse livro, por exemplo, de autoajuda, ou esta obra, ou a forma como na novela a pessoa se veste, ou a forma como a pessoa fala, o que ela tem, a forma como ela age, tudo isso vai como se fosse impregnando nos nossos valores, valores que muitas vezes não são nossos, mas que nós nos sentimos mais felizes em ter, em consumi-los, porque todo mundo está seguindo esse mesmo barco. Então, por meio dessa comunicação de massa, que é justamente isso que a indústria cultural traz como reflexão, porque cultura e indústria, se você for pensar, elas são antagônicas, né? Então, se cultura, lá inicialmente, lembra do nosso conceito, é algo que vem das pessoas, é algo que é decorrente dessa interação,
como que pode ser uma indústria? O conceito de indústria, produção, né? Então, a gente pode colocar essa indústria cultural por meio de uma comunicação de massa, que é o produto final da indústria cultural, alcança esse número considerável de pessoas com a finalidade de levá-las a consumir tudo aquilo que estão sendo colocadas, expostas, né? Então, é o que eu acabei de dizer, com outras palavras. E aí, o autor também coloca que, neste caso, esses produtos dessas fontes de comunicação de massa, como a música, informação, novelas, filmes, também são fontes de lucro alimentando o sistema capitalista vigente. E alguns outros autores caracterizam como premissa, né, a visão de Adorno e da Escola de Frankfurt e destacam essa visão idealista que nasceu nessas reflexões, conduzindo uma redefinição que beneficia o setor criativo e também os aspectos que vêm acompanhando esse setor, como aspectos sociais e políticos. E esse pode ser, inclusive foi, o início da utilização dessa comunicação de massa nessa orientação das pessoas diante dessa coisificação da cultura ou da banalização dos aspectos culturais, impedindo, né, muitas vezes, que as pessoas tenham seus próprios valores, incentivando o pensamento autônomo e autorreflexão no contexto que nós estamos inseridos. Por hoje é isso. Bons estudos!